Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos fazer a atividade que está na página 64 da apostila. Vocês farão uma produção de texto, se baseando naquela peça teatral que nós lemos no início deste capítulo, ok? Então, lá no início, começando na página 48, vocês conheceram um trecho da peça Megera Domada, em que conta a história de duas irmãs, Catarina e Bianca, e elas estão discutindo. Lembrando que lá só tem apenas a cena 1, né? Um pedaço da peça. Agora vocês, de forma individual, farão a continuidade desse diálogo, tá? Do diálogo da peça. Imaginando que Catarina e Bianca, as irmãs, fazem as pazes. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é voltar à página 48, né? Fazer a leitura aqui do texto de introdução, né, da história da peça, que explica um pouco sobre a história. Também relembrar quais são os personagens, aqui na página 48 e também na 49. E reler a primeira cena da peça, que está na página 49 e também na página 50. Feito isso, vocês vão relembrar da história, o porquê delas estarem discutindo, brigando, tá? E aí vocês vão ter que decidir se outros personagens também vão aparecer na continuação da peça. Então, quando vocês forem criar essa continuação, esse final para a peça, né, além de ter aí em mente de que as irmãs elas devem fazer as pazes, vocês também precisam incluir alguns outros personagens. Quais personagens? Aqueles que vocês desejarem. Lembrando que os personagens precisam ser esses aqui, né? Ou seja, nós temos aqui diversos personagens da peça que não apareceram na cena 1. Mas, como vocês vão fazer a continuidade desse texto, vocês podem incluir esses personagens, então, na escrita do texto. Aí, aqui na atividade 1, vocês vão anotar, né, quais personagens vocês utilizarão, tá bom? Em seguida, depois de vocês terem respondido, então, a número 1, vocês farão a escrita da continuação da peça no caderno de língua portuguesa. E aí nós temos alguns itens, algumas orientações a serem seguidas. A primeira orientação é que esse texto teatral, como vocês observaram, principalmente lá no início da unidade, ele não é escrito como um texto narrativo, com parágrafos, né, e direto lá. Ele tem outras características. A primeira característica é que vocês devem inserir, antes da fala de cada personagem, o nome do personagem. Isso vai indicar que é esse personagem que vai falar. Por exemplo, se vocês forem escrever uma fala de Bianca, coloquem então à frente da fala dela, Bianca, né, dá um tracinho ou 2 pontos e em seguida vocês podem escrever a fala de Bianca à frente do seu nome, tá bom? Então, se tá em dúvida sobre isso, é só vocês observarem como foi escrito o texto teatral que começa na página 49. Vocês podem observar bem aqui, ó. Por exemplo, Bianca já está... Deixa eu colocar aqui, ó. Bianca, né, o nome do personagem, e à frente vem a sua fala, tá bom? Aí, depois disso, vocês também precisam lembrar que a fala dos personagens, né, a escrita do texto deve ser em forma de diálogo. É uma conversa, os personagens eles estão se comunicando, tá bom? Então, se fez uma pergunta, utilize o ponto de interrogação, finalizou uma fala, ponto final, exclamou alguma fala, né, ponto de exclamação. É interessante também que vocês se lembrem que o nome dos personagens, né, o nome de cada personagem aí, precisa ser destacado com letra maiúscula, tá bom? E aí, vocês vão apresentar a continuação da história em forma de diálogo, ok? Cada fala de cada personagem em uma linha, tá bom? E aí depois vocês também precisam lembrar de utilizar as rubricas para indicar detalhes do cenário e também indicar as ações dos personagens. Então vocês aprenderam que as rubricas, elas são indicações cênicas, ou seja, elas indicam como o personagem deve se movimentar, se comportar, de repente para onde ele deve olhar, tá? Então também indicam como o cenário deve ser. Se vocês também tiverem dúvida em relação às rubricas, é só também vocês observarem algumas rubricas que estão no texto teatral da página 49 e também da página 50, né? Continuação aí na página 50. E aí, vocês precisam prestar atenção porque as rubricas, né, são detalhes que vão fazer
aí o movimento dos personagens, né, o cenário como ele deve ser, e esses detalhes, as rubricas, devem estar entre parênteses, tá? Então, após vocês finalizarem a escrita do texto, com todas essas orientações que eu disse, vocês farão a marcação desse quadro autoavaliativo. Primeiro, a fala dos personagens está indicada com o nome, então você escreveu lá a fala do personagem, mas antes dessa fala tem o nome do personagem, né, para que o leitor saiba qual personagem está falando? Há rubricas com indicações de cenário e das ações dos personagens, então durante o diálogo você conseguiu utilizar as rubricas, né, acrescentar rubricas. As rubricas também, gente, elas podem, também não, elas são escritas, né, quando são ações dos personagens, dentro da fala mesmo do personagem. Por exemplo, se você fosse colocar uma fala de Catarina, né? Aí você vai lá e especifica o nome de Catarina, com letra maiúscula, 2 pontos. Vamos imaginar que ela vai fazer uma pergunta para a irmã, como: Bianca, como você está? E aí eu quero colocar uma rubrica para que Catarina, a personagem Catarina, saiba como se comportar. Eu posso colocar: Bianca, como você está? Essa é a fala. À frente da fala eu vou abrir um parênteses e eu posso colocar, por exemplo, olhando para a Bianca, né? Aí Catarina vai ter que olhar para a Bianca quando ela estiver dizendo, falando, ou seja, quando ela estiver expressando essa fala, tá bom? As rubricas estão entre parênteses, foi o que eu acabei de explicar. Quando você utilizar uma rubrica, ela não pode estar ali ligada à fala solta, ela tem que estar destacada entre parênteses. E aí, no final, pergunta o seguinte, o último item que vocês marcarão: há uma despedida e a assinatura da dupla? Aqui, né, nós vamos considerar a sua assinatura individual, né? Lá no finalzinho do texto, você pode se despedir e assinar o seu próprio nome, porque cada um estará fazendo o seu próprio texto, tá bom? Se for necessário, se vocês identificarem alguma coisa faltando no texto, retornem a ele e corrijam, tá? Qualquer coisa, estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Beijão, a gente se vê na próxima aula.